bom dia família, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, hoje a nossa aula é a aula do EMAI, é a aula do dia 17/7/2020. Coloca no caderno a data de hoje, o nome da leitura. Nós vamos fazer uma leitura bem legal e o que é que você vai fazer hoje aqui no canal? Você vai ouvir a leitura que a Pro vai fazer, chama-se A Mentira Tem Perna Curta, de Roy Conti. E você vai deixar aqui nos comentários o que você achou dessa história. Ela ensina alguma coisa? Ela nos leva a refletir em algo? Uma mudança? Você já encontrou uma pessoa mentirosa? Você já contou uma mentirinha? E aí? Quero que você preste bastante atenção. E nós vamos trabalhar hoje o livro do EMAI. Nós vamos fazer da atividade 9.1 até a atividade 9.5. Na outra aula, nós falamos de bimestre, trimestre, semestre e vai ser parecido a aula de hoje, tá bom? Nós vamos dar uma relembrada e vai ser bem facinho a aula de hoje. Boa aula para todos e desejo para todos vocês, crianças e família, um ótimo final de semana. Beijinho. Fique com Deus. Tchau. A mentira. A mentira tem perna curta. Roy Conti. Costuma-se dizer que as mentiras têm pernas curtas, cabeça de pera, pescoço comprido, corpo coberto de pelos e os olhos tortos, que são grandes e metediças ou pequenas e mal educadas. Depende, pensava a Adalgisa com seus botões. Podem ser isso tudo e muito mais. Ela era uma especialista em mentiras, das quais possuía uma coleção interminável. Era tantas e tantas as suas mentiras que já não sabia onde havia de as guardar. No começo, ela escondia-as apenas no seu quarto, debaixo do tapete, no fundo do guarda-vestidos, atrás do aquecedor, no fundo do armário. Então, tinha uma prateleira repleta de frascos cheios de mentiras. Mas rapidamente as mentiras encheram o quarto, começando então a saltar para fora, espalhando-se pelos lugares mais impensáveis da casa. Quando as mentiras começaram a sair, ela até as achava divertidas e por isso tentou torná-las suas amigas, mas bem depressa teve de dar o dito por não dito. Não se pode confiar em mentiras. O problema é que as mentiras não desaparecem logo quando é preciso, permanecendo ali à espera do melhor momento para saltarem para fora e causarem uma desgraça. Eis a razão por que a vida de Adalgisa se estava a tornar numa verdadeira tragédia em vez de ser uma comédia. Ela passava o tempo a vigiar e a aprender todas as suas mentiras, e para isso via-se obrigada a criar novas mentiras, um círculo sem fim. Adalgisa, já lavaste os dentes? Perguntava a mama. E ela respondia: já, mama, e também lavei as mãos. Puf! Mal acabara de falar, eis que a mentira saltava para o ombro da mama e, a rir-se, soprava-lhe a orelha toda a verdade. Sabes, Luísa, contava a Adalgisa, cheia de gozo à sua amiga, que o meu avô tinha uma vaca chamada Celeste
e que sabia falar? Os dois juntos chegaram a atuar nos teatros mais famosos do mundo. O meu avô era um ator famosíssimo. Puf, aí vinha outra. A verdade é que a Adalgisa contava as mentiras tão bem e com tanta certeza e segurança que, com o correr do tempo, até ela se convencia que aquilo que dizia era mesmo verdade. A Adalgisa andava, pois, carregada de mentiras que lhe saíam de toda a parte do corpo. Trazia-as no bolsos, no meio dos cabelos, nos sapatos, agarrada aos folhos do vestido. E as mentiras eram verdadeiramente descaradas e arreliadoras. Sucedia por vezes que, durante uma aula, uma das mentiras se punha a fazer-lhe cócegas, e quando a professora exigia explicações, a Adalgisa contava mais uma mentira que juntava à sua coleção. Aquele dia começara como tantos outros. Ninguém poderia adivinhar o que dali a pouco iria acontecer. A senhora Gina, amiga da avó, quis saber. Adalgisa, é verdade que tu dizes mentiras? E ela respondeu candidamente: nunca disse uma mentira em toda a minha vida, palavra de honra. Não acabara ainda de pronunciar a última palavra, quando uma enorme, horrenda, nojenta mentira aparece na sala. Ao vê-la, a Adalgisa ficou de tal modo apavorada que desatou a gritar. A mentira era tão assustadoramente grande que quase ocupava toda a sala, e a Adalgisa sentia-se deveras pequenina. Desta vez fizeram uma grande asneira. Disseram uma tal mentira que nunca ninguém vira nada assim, ou antes ninguém havia jamais imaginado coisa igual. A avó e a amiga pareciam feitas de pedra. Imobilizadas no sofá sentadas, olhavam de boca aberta para aquela coisa. A enorme mentira começou a mover-se pela sala, babando-se e sujando. Tudo mexia e partia cada coisa que ficava ao seu alcance. Depois aproximou-se de Adalgisa com ar ameaçador. O soalho tremia. A avó e a amiga também. A Adalgisa não sabia o que havia de fazer. Ela abraçou com muita força o seu macaquinho de pelúcia, o Trick, em busca de proteção. A mentira inclinou-se sobre ela. Algumas gotas de baba mal cheirosa caíram no tapete. A sombra fixou a Adalgisa nos olhos, rindo horrendamente, e depois agarrou o Trick, pronta a desfazê-lo em 1000 bocadinhos. Não! Gritou a Adalgisa. Não direi mais mentiras, prometo! E agora era mesmo uma promessa de verdade. Imediatamente sentiu-se um estrondo medonho e a sala encheu-se de fumo e de um cheiro nauseabundo. Da enorme mentira só restavam algumas gotas de baba nojenta sobre o tapete. Logo a seguir, por entre milhares de estranhos grunhidos, todas as outras mentiras começaram a correr doidamente, até que, contorcendo-se, explodiram com um puff, igual aquele que se ouvia quando apareciam. A avó disse que as mentiras têm as pernas curtas. Mas viste como estas mentiras corriam a bom correr? A avó e neta
abraçaram-se, rindo-se, muito felizes. Bom, crianças, aqui nós vamos dar uma relembrada só, uma pincelada, porque na aula anterior nós já falamos sobre o calendário, né? Unidade de medir o tempo, e nós já falamos sobre bimestre, trimestre e semestre. Então, eu só vou dar uma pincelada. Então, aqui temos o calendário de 2020, deste ano, e eu coloquei novamente aqui. Um ano comum, quando o ano não é bissexto. O ano tem 12 meses. Quando ele não é bissexto, ele tem 365 dias. Quando o ano é bissexto, ele tem 366 dias. Para você saber quando o ano é bissexto, você olha lá no mês de fevereiro. E se o mês de fevereiro acaba com 29 dias, ele é bissexto. Aqui no canal, algumas crianças, exemplo a Belinha, ela respondeu que esse ano é bissexto e ela acertou. Teve mais algumas crianças que responderam também. Quem respondeu que esse ano é bissexto acertou, porque olha só, o mês de fevereiro acaba com 29 dias. E o ano bissexto, ele ocorre a cada 4 anos. Então, se nós estamos em 2020 e o ano bissexto ocorre a cada 4 anos, respondam aqui no chat, qual será o próximo ano bissexto? Agora, um bimestre são 2 meses juntos. O primeiro bimestre do ano, sempre, grave essa palavra, bi, tri e se. Bimestre, trimestre e semestre. Bimestre, o primeiro bimestre do ano. Muita gente se confunde, qual é o primeiro bimestre do ano? O ano não começa, o primeiro mês do ano não é janeiro? E se um bimestre é 2 meses juntos, o primeiro bimestre são esses dois aqui, ó, janeiro e fevereiro, primeiro bimestre do ano. Quantos bimestres tem o ano? É só a gente contar, ó, aqui, ó, de 2 em 2, porque bimestre é 2 meses junto. Um bimestre, 2, 3, 4, 5, 6. O ano tem 6 bimestres. Agora, trimestre, são 3 meses juntos. Os 3 primeiros trimestres é qual? Janeiro, fevereiro e março. Segundo trimestre, abril, maio e junho. Terceiro, julho, agosto e setembro. Terceiro trimestre. E o quarto, outubro, novembro e dezembro. O último trimestre do ano é outubro, novembro e dezembro. Ou seja, um ano tem 4 trimestres, 6 bimestres, que são 2 meses juntos. 4 trimestres, que são 3 meses juntos. E semestre, o que é semestre? Semestre são 6 meses juntos, ó. Esses 4 meses, mais esses 2, é o primeiro semestre do ano. E o segundo semestre é esses 2, mais esses 4, 6. Entenderam? Vamos para o próximo. Qualquer dúvida, você volta aqui nesse slide para dar uma lida para responder as perguntas lá do exercício. Atividade 9.1. Nós vamos analisar esses calendários. Esse exercício aqui, nós vamos falar do quê? De tabela dupla, de dupla entrada. O que é tabela de dupla entrada? Ó, veja, o calendário é uma tabela, ó. Lembra que a Pro falou? Uma linha em pé, a coluna, né, ó, uma linha em pé, nós chamamos de vertical. E a linha deitada, nós chamamos de horizontal. Então, o calendário é uma tabela de dupla entrada. Tabela de dupla entrada significa que a tabela tem mais de uma informação sobre o mesmo assunto. Por exemplo, aqui eu não estou falando do mês de outubro. Essa tabela, ó, nas colunas eu tenho os dias das semanas, ó, os dias da semana, os dias dos meses, ó. E nas horizontais também a mesma coisa.
Então, eu leio ela de duas maneiras. Eu leio ela assim, ó, na vertical e leio ela na horizontal. Isso é uma tabela de dupla entrada. Então, nós vamos analisar aqui. A sorveteria do Polo Norte faz um controle das vendas de picolés por semana, por mês, por bimestre e semestre. Nós vamos analisar as vendas de sorvete de uma sorveteria. A tabela, ela é igual ao gráfico. Ela serve para coletar dados de uma pesquisa, dados de uma venda, para organizar. E a tabela não é diferente do gráfico. Ela tem que ter um nome, ó, o nome dessa tabela é fonte dados fictícios. O que significa dados fictícios? É só um exemplo aqui, é só uma simulação, não são verdadeiros esses dados. Essa sorveteria não é uma sorveteria real. Ela só foi criada uma simulação para você entender o exercício. E aqui embaixo é a legenda da tabela, ó. As informações das vendas. Então, eu leio a tabela de acordo com cada corzinha aqui, ó. Cada cor dessa legenda me informa uma situação, ó. E no gráfico a mesma coisa, ó. Olha aqui na atividade 9.2, ó. Ó o nome do gráfico. Tempo médio de vida de animais. O gráfico está organizando. Qual é o tempo médio de vida que cada animal vive? Quantos anos vive? Aí aqui, ó, na lateral, ó, é a quantidade de anos, ó. 70 anos, 60, 50, 40, tá vendo? Aqui o nome dos animais e aqui especificando qual é o tempo de vida de cada um. Então, a tabela e o gráfico, eles são parecidos. Os dois servem para coletar, organizar informações. E os dois têm legenda. Então, agora vamos aqui, vamos voltar. Olha, essa cor aqui, cinza, uma cor cinza bem clarinho, ó, tá vendo aqui onde está a bolinha vermelha? Aqui está informando, ó, que todos esses dias que está marcado com essa cor cinza, a sorveteria estava fechada. A cor rosa. Aqui na cor rosa está marcando que... É rosa esse ou é lilás? Bom, eu acho que esse aqui é lilás. A cor lilás. Aqui na cor lilás... Agora fiquei na dúvida. Vamos tratar ela como rosa. Aqui nessa cor rosa está dizendo o quê? Que todos os dias ali nos calendários que estiver dessa cor aqui, ó, no rosa, as vendas foram de 1 a 50 picolés. Todos os dias que tiver marcado de azul, a sorveteria vendeu de 51 a 100 picolés. Os dias marcados de verde, a sorveteria vendeu 101 a 200 picolés. E a cor aqui marcada aqui de um begezinho, bege, um rosinha bem clarinho, um bege, as vendas foram acima de 201 picolés. Então, agora que a gente já entendeu o que representa cada cor aqui no calendário, que são as vendas dos picolés, nós vamos responder as perguntas. Pergunta A. Em qual dia da semana a sorveteria Polo Norte permanece fechada? Em qual dia da semana ela permanece fechada? Dia você vai olhar, domingo, é segunda, é de terça, é de quarta, é de quinta. Qual dia da semana a sorveteria permanece fechada? Então, ó, você vai olhar aqui na legenda. Sorveteria fechada é a cor cinza. Cinza clarinho. Ah, então você vai vir aqui, ó. Ah, então, ó o dia da semana aqui. Segunda. Ó, na segunda-feira, em outubro, ela permaneceu fechada. Ó, vai lá. Novembro, na segunda-feira, novembro, permaneceu fechada. Ainda continuou na segunda. Dezembro ela fechou na segunda, mas, ó, tá vendo, ó? E aqui, esses dias aqui você não vai contar, porque, ó, não tem dias aqui. O mês acabou aqui, 31. Esse quadradinho é o que sobrou. Então, ó, tá vendo? Eu já respondi a primeira para vocês. Qual foi o dia da semana que ela permaneceu fechada, ó? Todas as segundas-feiras de todos os 3 meses aqui, do trimestre,
ela permaneceu fechada, tá vendo? Ó, isso aqui é um trimestre, lembra lá que a Pro falou? 3 meses juntos é um trimestre. Esse aqui é o primeiro trimestre do ano, ó, outubro, novembro, dezembro. Não é. Esse aqui é o último trimestre do ano, os 3 meses juntos, tá bom? Então, já respondi a A para você entender. Agora, na letra B. Em que dias do mês de outubro ocorreram as maiores vendas? Aí, você vai olhar aqui na legenda, ó. Na cor azul, as vendas foi de 51 a 100. Na cor rosa, de 1 a 50. Na cor verde, de 101 a 200. E na cor rosa mais clarinho, no begezinho, foi vendas acima de 200. Então, você vai aqui olhar em outubro. Só o mês de outubro. Na letra B, é só para olhar em mês de outubro. Em que dia do mês de outubro ocorreram as maiores vendas? Agora, aqui é em que dia? Dia, você não vai colocar, foi terça, foi numa. Você vai colocar, ó, vamos supor, você já lá descobriu. Você vai colocar, foi no dia 6, no dia tal. Você vai pôr o número do dia. Foi 6, foi 10, foi 20. Você vai olhar qual é a legenda que vendeu mais para responder a letra B. C. Nos dias 1 e 15 de novembro, a venda de picolés superou 200 unidades? É uma pergunta, ó. Nos dias 1º e 15 de novembro, a venda de picolés superou 200 unidades? Sim ou não? Aí a gente vai lá em novembro e vai olhar. Dia 1º, vamos lá. Dia 1º de novembro, aqui. 1º de novembro é cor verde, vamos olhar. Cor verde é de 101 a 200. E a pergunta superou é se nesse dia a venda de picolés superou 200 unidades. Se ela passou de 200 unidades. Então, ó, aqui está falando que é de 101 a 200. Ela passou, então, de 200? Tem que passar. Você vai responder sim ou não e por quê? Aí no dia 15. Vamos olhar aqui, o dia 15. Assim, e o que é mais maravilhoso aqui no EMAI é que eles erram tanto que deixa o professor na mão. Vocês repararam aqui, criança, que eles não colocaram nem o dia 14 e nem o dia 15 nesse calendário de novembro? Olha só, 12, 13, cadê o 14 e o 15? Então, nós vamos nos basear só no dia 1º. E vamos nos basear só no dia 1º, já que o calendário não tem o dia 14 nem o dia 15 aqui, né? Enfim, isso é o que a professora passa na sala, né? Aí, agora vamos para... Ai, não era para ter passado, meu Deus. Volta lá. Deixa eu ver se eu consigo subir. Não consigo. Oh my God. Aqui, letra D. Letra D, queria que esse negócio aqui saísse daqui. Ai, saiu. Sai daí, feliz. Letra... Ai, agora que foi que eu fiz aqui? Fecha. Letra D. Maria disse que no dia 23 de dezembro, a sorveteria vendeu 300 picolés. Isso pode ter acontecido? Justifique sua resposta. Ó, então, a Maria disse que no dia 23 de dezembro a sorveteria vendeu 300 picolé. Será que isso pode ter acontecido? Vamos olhar lá, ó. 23 de dezembro. Olha na legenda essa cor cinza. Para responder se é verdade ou não que ela vendeu, que nesse dia vendeu 300. E você vai colocar o porquê. Se vendeu ou não, você vai colocar por quê. Agora aqui na 9.2. A turma de Mateus fez uma pesquisa na internet sobre algumas curiosidades relativas a animais. Uma das informações que mais chamou a atenção das crianças foi quanto à expectativa de vida dos bichos. Observe o gráfico de colunas abaixo, que apresenta essas informações e responda as questões. Então, vamos lá. A turma fez uma pesquisa.
para ter uma noção mais ou menos qual é o tempo de vida dos animais. Vamos ver aqui. Não é para você fazer isso. Vamos voltar aqui. Certo. Então, vamos lá. Aqui a zebra, o leão, o hipopótamo. Aqui que eu não consigo ler. Ai, não consigo voltar. Espera aí, gente, só um minutinho para eu estar aprendendo, tá? Certo. O que significa tempo médio de vida? A Pro já explicou. Tempo médio de vida significa o quê? Pela explicação que a Pro deu aqui. Mais ou menos quanto tempo uma pessoa vive. Praticamente dei a resposta. Quais desses animais vivem em média mais de 30 anos? Aí você vai olhar aí no seu livro que está bem nítido e vai ver quais desses animais aqui que está aqui no gráfico vivem em média mais de 30, passou de 30, ó. O gráfico você lê assim, ó. Você lê vertical, aí vai para horizontal para ver qual número ele está marcando, ó. A zebra está marcando um pouquinho acima do 10, então ela vive o quê? Uns 15 anos. Olha lá, o leão. Ó, o leão passou de 30, ó. Ó, o outro animal aqui, passou de 30, e assim vai. É isso que eu preciso responder. Quais desses animais vivem em média mais de 30? A letra C. Quais animais vivem em média menos de 30? Quais desses animais vivem menos? Quantos anos vive em média um elefante? Quantos anos vive em média um elefante? Você vai olhar lá no gráfico para responder. E aí vamos ver. Quantos anos em média o elefante vive a mais que o hipopótamo? Ó a palavrinha a mais, a menos. Lembra, toda vez que eu tenho essa palavra, eu faço uma subtração. Quantos anos em média o elefante vive a mais que o hipopótamo? Então você vai pegar o número de tempo que o elefante vive e vai fazer menos o número de tempo que o hipopótamo vive e vai chegar ao resultado e pôr a resposta aí, ok? Vamos para o próximo. Estamos acabando. Aqui na 9.3 é uma tabela de adição igual a gente fez na atividade passada, lembra? Ó, coluna em pé vertical, linha deitada horizontal. Nós vamos fazer uma adição. E aqui dá para você fazer um cálculo mental, você não precisa nem fazer conta. Ó, 10 mais 10, 20. 10 mais 20, ó, você tem 10 e ganhou mais 20. Quanto você vai ficar? Põe aqui. Você tem 10, ganhou mais 30. Quanto você vai ficar? Coloca aqui. 10, ganhei 40. Quanto eu vou ficar? E assim vai. Depois você vai fazer com 20. 20 mais 10, 20 mais 20, 20 mais 30, até chegar aqui no 90. E vai fazer com todos os números que tá aqui, ok? Agora aqui na 9.4, Ana Júlia e Tiago juntaram 20 tampinhas e estão brincando com elas sobre uma mesa, sendo 12 tampinhas azuis, 6 amarelas e 2 verdes. Então, ó, eles juntaram 20 tampinhas. Dessas 20, 12 é azul, 6 é amarela e 2 é verde. Agora a pergunta. Ana Júlia colocou as tampinhas em um saquinho e perguntou a Tiago se ele lembrava da quantidade correspondente a cada cor. Tiago, você vai dizer uma cor e em seguida retirar uma tampinha e verificar se ela é da cor que você escolheu. Responda as questões.
Ao retirar uma tampinha, qual a cor pode aparecer? Então, ó, faz de conta que você vai brincar com seu amigo. Você tem 20 tampinhas, presta bem atenção. 12 é azul, 6 é amarela e 2 é verde. Quais são as chances das cores? Qual é a cor que tem mais chance de sair? Aí, o Tiago tirou uma tampinha do saquinho. Quais são as cores que tem mais chance de sair? Será que tem mais chance de sair a cor amarela, a cor verde ou a cor azul? Qual? Qual a tampinha que tem mais chance de sair? B. Você acha que todas as cores têm a mesma chance de aparecer? Por quê? Então, você vai responder, ó. Tem 20 tampinhas, 12 é azul, 6 é amarela e 2 é verde. Você acha que todas essas cores, têm a mesma chance de sair ou não? Você vai responder se sim ou não e explicar por quê. Letra C. Para ter maior chance de acertar a cor que sairá, qual cor Tiago deve escolher e por quê? Ó, para ter maior chance de acertar. Faz de conta que você está brincando com seu colega. Aí seu colega fala, escolhe uma cor. Tem 20 tampinhas aqui, ó. A Pro tá dando uma dica. Tem 12 azul, 6 amarela e 2 verde. Aí você vai pensar, vou escolher uma cor que tem mais chance de sair. Então, qual cor você acha que o Tiago deve escolher, que ele tem mais chance de ganhar? Aí você vai responder e vai colocar o porquê. Aqui na 9.5, nós vamos continuar falando sobre esse exercício. Então, olha lá. Agora foi a vez de Tiago escolher outras tampinhas. Os dois sentados no chão, Ana e Tiago com 20 tampinhas. Agora mudou. Agora tem 6 verdes, 8 amarelas e 6 pretas. Observe a ilustração, ó, os desenhos aqui, ó. 6 tampinha verde, 8 amarela e 6 tampinha preta, ó. 1. Responda. Tiago as colocou em um saquinho para Ana Júlia retirar uma delas sem olhar. Ana disse que teria mais chance de acertar a cor da tampinha se escolhesse a cor amarela. Você concorda com ela? Por quê? A Ana tá certa, sim ou não? Vai responder e vai colocar o porquê. Ao tirar uma tampinha do saquinho, Ana observou que a cor é verde. Isso pode ter acontecido porque, ao tirar uma tampinha, ela observou que não tirou a amarela e que tirou uma verde. Por que isso pode ter acontecido? Explique. Por quê? C. Ana colocou a tampinha no saquinho e vai tirar outra. É possível que tire uma tampinha de cor preta? Sim ou não? Escreva por quê. E essa foi a aula de hoje, crianças. Tá muito fácil, qualquer coisa chama a Pro aqui, que a Pro tira suas dúvidas, tá bom? Beijinho, bom final de semana e boa aula!